Bem, 6 horas e 56 minutos, eu tenho a grata satisfação de receber aqui mais uma vez ele que está sempre presente conosco nos principais assuntos durante os debates que acabam tomando conta da sociedade acreana, no que diz respeito à atuação dos advogados, doutor Marcos Vinícius Jardim Rodrigues, ele que é presidente da seccional Acre da Ordem dos Advogados do Brasil. Doutor Marcos, seja bem-vindo, satisfação tê-lo conosco, bom dia. Bom dia, obrigado mais uma vez pelo convite e tenho o prazer de estar aqui na TV Rio Branco. Doutor Marcos, eu digo que é uma satisfação muito grande recebê-lo aqui sempre porque eu aprendo muito com o senhor é um ótimo professor de direito, assim como outros colegas seus que já estiveram conosco aqui, juízes, desembargadores, então eu posso dizer que com esse resultado, nós vamos falar sobre isso já, do selo dado ao FAC, o curso de Direito da UFAC, eu sei direito muito mais que muito sujeito que já passou pelas universidades aí, essas que não receberam o selo, não é mesmo, doutor Marcos? Então, Marcos, vamos falar sobre essa questão do selo conferido, selo de qualidade, é assim que fala? Selo de qualidade? Pode dizer que sim. Conferido às universidades brasileiras pela OAB. Eu pergunto, já vamos entrar em detalhes quantas foram, por que SINUAC só o FAC recebeu. Eu pergunto, qual o objetivo da OAB no momento em que implementa uma atividade como essa? Olha, isso é um dos serviços de um sistema todo de valorização do ensino jurídico brasileiro. A partir do momento em que a OAB decidiu unificar o exame de ordem, há cerca de 9 anos, nós tivemos um critério objetivo para demonstrar ao Ministério da Educação e da Cultura que o ensino jurídico brasileiro estava muito aquém do esperado. A partir do momento que você coloca um termômetro unificado, uma prova aplicada para todos os estudantes, bacharéis, no mesmo dia, no mesmo horário, você tem um critério linear de análise do ensino jurídico. Em todos, nunca nós passamos de 50% de aprovação na média nacional. Nunca. Então, ficou demonstrado que o ensino jurídico brasileiro estava em decadência. A partir desse momento, a própria OAB começou a tomar algumas medidas no sentido de que esse quadro fosse revertido. As interlocuções com o Ministério da Educação e Cultura, no sentido de que toda OAB que tem a Comissão do Ensino Jurídico e que é responsável por uma análise das universidades e das faculdades quando houver um pedido de instalação ou quando houver um pedido de renovação da licença para ministrar o curso de Direito, ela dá um parecer e encaminha ao Conselho Federal, que, por sua vez, analisa e repassa ao Ministério da Educação e Cultura. Esse parecer ele era meramente opinativo, hoje ele é vinculativo. Hoje o Ministério da Educação e da Cultura, ele barra as universidades quando o parecer ele é no sentido de reprovar o curso. Logicamente, tem direito a recurso interno, todas as situações, direito à universidade de reparar as situações que são apontadas pela OAB, mas hoje nós temos uma força maior nesse sentido de fiscalização dos cursos em cada seccional, em cada estado. Passamos também a promover audiências públicas, foram dezenas e dezenas de audiências públicas por todo o país, nós fizemos também no estado do Acre, no segundo ano do nosso mandato, ou seja, em 2014, foi uma audiência pública muito bem prestigiada por todos os setores da educação jurídica do estado do Acre, para fazermos um apanhado do ensino jurídico na nossa região e levamos mais de 30 propostas, sugestões ao Conselho Federal, todas foram acolhidas e no final de todas essas audiências públicas, nós apresentamos uma proposta do novo marco regulatório do ensino jurídico brasileiro. Hoje, o ensino jurídico brasileiro é defasado diante da evolução, diante das demandas do mercado de trabalho, das tecnologias que surgem, das diferenças regionais. Por exemplo, no estado do Acre, nós não temos a disciplina de direito ambiental de forma obrigatória. Ela é meramente facultativa. Isso é uma situação que não tem cabimento. Nós moramos na região norte, o pulmão do mundo, e direito ambiental. Nós não temos nenhum mestrado oferecido em direito ambiental, né? Um doutorado, uma situação como essa. A disciplina de português ela não pode ser meramente exemplificativa, somente no primeiro período da faculdade de Direito, ela tem que vir em todos os períodos. A situação de valorização do professorado também, não adianta você querer oferecer ensino jurídico se você não valoriza quem ensina. Então, foram várias sugestões, já está nas mãos do Ministério da Educação e Cultura, essa proposta do novo marco regulatório do ensino jurídico brasileiro.
Nesse ínterim, como eu falei, de atuação mais proativa da OAB, centenas de faculdades não tiveram o registro deferido, ou seja, para serem instaladas. Algumas faculdades para ter aula uma vez por semana, algumas que começavam às 5h30 até 7h30 da manhã, para que o aluno ficasse, situações realmente escabrosas. Algumas outras tiveram a licença cassada, algumas dezenas, ou seja, situações realmente que, nesse aspecto, a gente tem feito mais do que somente defender o ensino jurídico através do exame da OAB. Dentre esses, o selo OAB recomenda, na realidade, um prêmio que tem uma análise objetiva, fique bem claro, não tem apadrinhamento nenhum, é realizado e analisado com base nos índices de aprovação do Enem e do ENAD, e a UFAC demonstrou que merecia nossa única universidade premiada no estado do Acre. Doutor Marcos, o que mostra o mapa desta premiação, já que das mais de 1.000 universidades em todo o território nacional, apenas 139 receberam selo de qualidade? Ou seja, 10% do total de universidades. Exatamente isso que nós estamos falando, o que a OAB prega, que o ensino jurídico brasileiro está defasado e que precisamos caminhar muito para que você consiga oferecer profissionais da estatura da missão da advocacia. Como eu falei, há hoje o número é tão gigantesco que nós não temos como definir, mas alguns milhões de bacharéis represados, mais de 2 milhões de bacharéis represados que não conseguem ser aprovados no exame da OAB, que tiveram a expectativa, que compraram um sonho, investiram, pagaram muitas vezes alto pelo ensino jurídico, que achavam que seria suficiente para passar no exame da OAB e simplesmente não conseguem. O exame da OAB ele tem um índice de corte de 50% e ele não tem limite, ou seja, ele não é desclassificatório. Quem conseguir passar, quem conseguir acertar mais da metade, somente da metade da prova, está aprovado com a segunda fase, que é redigir um texto, uma peça, ou seja, ter conhecimento básico de português e básico também da área técnica. E muita gente, como eu falei, a média nacional nunca passou de 50%, ou seja, o retrato desse selo OAB recomenda não é de forma alguma de diferenciar no sentido de dizer que uma presta e as outras não prestam, é que sirva de exemplo. Nós temos que encarar a realidade do ensino jurídico brasileiro ainda não é aceitável e que as demais sigam o exemplo dessas 139, cerca de 70 públicas e 60 privadas, alguma coisa nesse sentido, um pouco mais, um pouco menos, mas que sigam esse exemplo e prossigam no sentido de que a gente consiga. O ideal e o que a gente torce muito é que nos próximos OAB recomenda, todas as universidades do estado do Acre estejam contempladas com esse selo. Quais são os critérios de escolha das universidades que recebem o selo? A aprovação do Enem e do ENAD, somente isso. Analisa durante um período, esse OAB recomenda de 3 em 3 anos, analisa o índice de aprovação, estabelece também o índice de corte, no sentido de dizer, olha, a partir desse momento essa universidade merece o OAB recomenda, o selo OAB recomenda e foram premiados. É somente isso, análise exclusivamente objetiva. Perfeito. Doutor Marcos, existe uma aferição, vamos dizer assim, por parte da OAB sobre a origem dos formados, que fazem o exame da Ordem dos Advogados do Brasil? Quantos por cento pertencem a universidades privadas e quantos por cento pertencem às universidades federais? Tem. Nós temos esse critério porque tudo isso entra no sistema da OAB, quem fez a inscrição, faixa etária, qual universidade, se é particular. Então, a gente tem esse critério, sim. Essas vistorias, como eu falei, que a OAB, que a Comissão do Ensino Jurídico faz, a gente analisa não só esse aspecto, analisa a questão de estrutura, de questão de biblioteca, a qualificação dos professores, quem tem mestrado, quem tem doutorado, tudo isso é incluído no parecer da Comissão de Ensino Jurídico. Então, a gente tem, sim, esse mapa dos estudantes e dos bacharéis que fazem o exame da OAB. O senhor me falava, antes de começarmos a entrevista, que existem mais de 1.000 universidades no Brasil dedicadas ao curso de Direito, do curso de Direito. É um total maior do que todo o restante do mundo junto. Por que nós temos tantas universidades? Olha, houve uma tentativa de democratização do ensino superior no Brasil. O
os poderes públicos incentivaram a criação, o estabelecimento de universidades, exatamente que o número realmente de brasileiros com diploma era diminuto e ainda é diminuto. Isso teve um efeito colateral também, porque não adianta só alforriar a possibilidade de abrir uma faculdade, porém sem fiscalizar, como eu falei, a qualidade do ensino jurídico, no nosso caso. E o curso de Direito é um curso barato, você precisa de uma sede, uma sala, um antigo quadro negro e um professor, que muitas vezes são mal remunerados, professores que estão iniciando carreira. De modo algum eu tenho problema com o jovem advogado, do contrário, sou entusiasta, mas muitos, o professorado, ele exige qualificação, mestrado, doutorado, realmente muitas vezes uma experiência de vida profissional, isso não pode ser desprezado. E consequenciou nisso, muitas faculdades caça-níqueis também, a verdade é essa, facilita muito a entrada, testes de seleção meramente fictícios, só para dizer que fez uma prova para entrar, entra. Não há nenhum tipo de cobrança mais efetiva com o estudante a respeito do conteúdo, se realmente estudou prova. A ideal é realmente fazer aquele rodízio, entra o aluno, sai, aquilo é uma máquina de fazer dinheiro. Infelizmente, quando sai, não tem capacidade, como eu falei, para ser aprovado no exame da OAB, não consegue passar em concursos públicos, todo o investimento jogado no lixo, ficam exercendo profissão, assim, ficam marginais ao mercado, muitas vezes ganhando para redigir peças para escritórios, ganhando uma remuneração inadequada, ou seja, só tem prejuízo. Então, infelizmente, hoje a gente tem isso. Um número gigantesco de profissionais, nós temos só em São Paulo mais advogados do que em toda a América do Norte, o número de advogados por habitante, o maior número de advogados por habitante do mundo, o maior número de faculdades, temos mais faculdades de direito no Brasil do que toda a somatória do resto do mundo, incluindo Estados Unidos, Índia, China, ou seja, países continentais também, mas infelizmente isso não refletiu na qualidade do ensino jurídico. Ainda temos uma ilha de profissionais capacitados para exercer uma função que defende o patrimônio, que defende a liberdade, defende a dignidade do ser humano, do cidadão. Isso me leva a pensar, a refletir, doutor Marcos, que nosso emaranhado de leis também respeita essa questão, diz respeito a essa questão da reserva de mercado para os senhores advogados. Estou errado, doutor Marcos? Olha, digamos assim, também um efeito colateral da democracia. Os nossos legisladores são eleitos por nós. Perfeito. E eles editam e produzem as leis que nós temos que defender. E você trabalhar com leis no Brasil é uma situação dificílima. Nós temos várias situações, um Código de Processo Civil, uma grande conquista da população, uma grande conquista para a classe também, um ano da chamada vacatio legis, ou seja, o período de adaptação entre a promulgação e a vigência. Antes de entrar na vigência, que vai ser agora no mês de março, ele já tem algumas alterações. O Congresso, antes da lei entrar em vigor, já alterou o CPC em umas 2, 3 oportunidades. Ou seja, o Brasil, são os nossos legisladores. É verdade. Doutor Marcos, quem está nos assistindo, provavelmente que neste momento esteja precisando de um advogado, fica preocupado em pensar que tem universidades, colocando pessoas com formação de nível superior na área, mas sem a qualificação técnica necessária para a sua atuação profissional. O senhor acha que o exame da Ordem dos Advogados do Brasil, esse crivo que faz entre aqueles que estão mais preparados, ou menos preparados, que acabam não passando no exame, é suficiente para que o cidadão, na hora de contratar um advogado, se sinta tranquilo em relação àquele representante? Eu digo que o exame da ordem ainda é um mal necessário. O sonho é não ter mais exame da OAB. Realmente, como eu falei, todas as universidades demonstraram através de requisitos objetivos, de critérios objetivos, que não precisam do exame da OAB. Infelizmente, a gente precisa ainda, até porque a única maneira de demonstrar objetivamente, de forma linear, como eu falei no início, é um mínimo de teste de proficiência daquele estudante, daquele bacharel em Direito. Hoje a gente precisa disso, mas como eu falei, não é o suficiente, lógico, porque uma prova não mede também a capacidade profissional da pessoa. Então, além, logicamente, de ter a carteira, ou seja, ter passado no exame da OAB, é importante, principalmente no estado ainda, em uma cidade pequena que nem a nossa, que o cidadão se informe sobre aquele advogado, saber do histórico dele, saber de amigos alguma indicação, se trabalhou bem, se não trabalhou bem, qual é a área. Eu acho que hoje em dia, inclusive com a internet, com as facilidades das redes sociais, hoje é importante
o cidadão se interessar e se informar sobre aquele profissional que ele quer contratar, porque quem procura um advogado tem uma angústia, tem um direito que busca, e muitas vezes, como eu falei aqui, são direitos magnânimos, como a liberdade, como a dignidade, como o patrimônio. Então você não vai colocar isso na mão de pessoas que você não conhece, que você não tem confiança, de que você não sabe realmente o que aquele profissional pode fazer por você. Hoje a gente pode fazer isso, digamos assim, um dos caminhos que o cidadão tem para analisar a competência, a confiança naquele profissional. Ô Marcos, eu sei que esse não é o objetivo da OAB, mas eu pergunto, o senhor acha que ao conferir o selo de qualidade, fazer essa premiação às universidades que tiveram um resultado melhor no Enem e no ENAD, acaba tendo um resultado, um efeito colateral sobre aquelas que não tiveram esse resultado? Ou seja, as faculdades privadas no Acre terão aí uma procura menor a partir da divulgação dessa informação? Não, acredito não. Como eu falei, também a ideia não é diferenciar, não é segregar aquelas que não passaram. Pelo contrário, é que essas sirvam de norte, de farol para aquelas demais que têm também essa notável função de ensinar. Eu tenho participado, a gente tem uma excelente relação seccional com as universidades privadas do nosso estado, inclusive os representantes, os coordenadores do curso de Direito fazem parte do nosso conselho seccional. Tenho visto um esforço muito grande para melhorar o ensino jurídico, tenho acompanhado de perto, conheço os coordenadores. No ensino jurídico privado, a gente tem algumas situações que é realmente da própria natureza do serviço, que é uma atividade com fim lucrativo. Então a gente tem que ter muito cuidado também com isso, que a gente tem que respeitar a autonomia também das universidades. Ninguém está ali, por exemplo, você não está enganando as pessoas. Por exemplo, quem vai fazer o vestibular nas universidades particulares sabe hoje que ainda está num patamar, pelo menos por esse critério. Isso a gente tem que analisar, pelo menos por esse critério. Não é um critério, não é só esse critério da OAB que vai definir quem é a melhor. Você vê investimentos, por exemplo, de forma estrutural, gigantescos aqui, que trazem benefícios sim para o estudante, ambientes de estudo, que a própria UFAC não tem, as bibliotecas que a própria UFAC não tem, ou seja, são situações que você vê investimento na área privada que a universidade pública não tem. Nós estamos falando aqui de um dos requisitos, de um dos critérios, de uma das possibilidades que é o serviço da OAB. Tem vários outros métodos de avaliação de qualidade do ensino jurídico brasileiro e acriano. Então, eu não acho que terá esse efeito colateral, não. Até inclusive porque o número de vagas na universidade pública ele é diminuto. Então, obrigatoriamente, essas universidades vêm suprir uma demanda que será absorvida por quem os procura. Como eu falei, a ideia é que tenha isso como norte, eu acho que a gente chega assim, como eu falei, tenho visto exemplos de iniciativas, universidade que hoje não faz mais uma prova isolada, todo bimestre ela faz um simulado de exame da OAB, né, de um provão, exatamente já para o estudante desde o começo se adaptar a esse tipo de cobrança, não só no exame da OAB, mas como os concursos para as demais carreiras públicas, delegado, agentes, promotores, ou seja, desde o início o estudante já está se adaptando àquele ritmo de cobrança que ele vai enfrentar na vida profissional. Eu acredito muito sim num progresso e torço muito para que, como eu falei, nos próximos eventos da OAB de premiação, todas as nossas universidades estejam contempladas. Ô Marcos, muitíssimo obrigado pela sua vinda ao programa. Eu agradeço mais uma vez. Infelizmente, o nosso tempo se esgotou. Agradeço a atenção da imprensa e a sua atenção particular com a nossa instituição. Ok, muito obrigado, doutor Marcos, e fica desde já o convite para uma próxima oportunidade do senhor regressar aqui para nós falarmos sobre as atividades atuais da OAB Acre. Virei sempre que for chamado. Muito obrigado. 7h14, muitíssimo obrigado a você que me acompanhou. Lembro que daqui a pouco, às 10h45, nós temos Jocely Abreu, programa da Joela e o Crespo. E à noite, às 7h30, Antônio Muniz comanda o Boa Noite Rio Branco. Hoje é o último dia da minha participação no Bom Dia Rio Branco. Lembro a você que sexta-feira tem reprise do Tribuna Livre. A partir de amanhã, aqui no Bom Dia Rio Branco também, Antônio Muniz. Eu volto só na terça-feira, se Deus quiser. Obrigado mais uma vez pela sua atenção. Tchau.